Seitas nascidas da Bíblia, ou seitas emanadas da Bíblia, surgidas do judaísmo. O judaísmo, nos seus 4.000 anos de história, é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Não parou de sofrer modulações, interpretações e alterações no decorrer da sua história em relação ao termo a fé num só Deus, no Deus de Moisés, transmitida na Torá. Essas interpretações e alterações deram origens a seitas ou desvios, tanto no poder político quanto em revolução. Se você não sabe o significado de seitas, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo em que eu falei um pouco melhor sobre o assunto. Após a morte do imperador grego Alexandre o Grande, a helenização ou helenismo, período em que o Império Romano impôs a sua cultura de politeísmo em várias partes, de acordo com as conquistas do Império no Oriente, o helenismo foi implantado pelos generais que assumiram o lugar dele. Isso causou várias grandes revoltas entre os judeus. Aceitar a imposição ou reforma significaria abandonar a sua fé em Deus e sua obediência na Torá. Essa resistência deu origem a revoltas como a Revolta Macabaica, 166 a 160 a.C. Um dos membros principais, Judas Macabeu. Junto a eles nessa revolta estavam os assideus. São eles os primeiros a sofrerem com o paganismo que se espalhava em Israel sob o domínio sírio. Depois de vencida a revolta e conseguirem a purificação do templo de Israel, eles se fecham para se prepararem para a vinda do Messias. Eram super tradicionais e não eram a favor da violência. Brigas, desentendimentos e traições da parte dos que estavam no poder em Israel fizeram desaparecer quase todos os assideus. Os fariseus, que herdaram os preceitos dos assideus. Fanáticos, para eles, Deus é universal, de todos os homens. Eram pacíficos, levavam uma vida simples e acreditavam na recompensa após a morte. Eram acusados de serem hipócritas, ignorantes, leigos e nacionalistas. A dominação romana era vista pelos fariseus como forma de castigo por desobediência do país à lei. Eram apocalípticos. Acreditavam na ressurreição, no juízo final e em anjos e demônios. Em oposição, os saduceus eram liberais e também nacionalistas. Os fariseus eram populares e os saduceus eram poderosos. A maioria dos membros faziam parte da alta sociedade. Ricos e cultos não acreditavam na ressurreição. Acreditavam na Torá de uma forma sóbria, liberal e nacionalista. Na visão deles, Deus não é grego e nem egípcio. Deus é judeu. Só acreditavam naquilo que estava escrito e não na oratória. Faziam tudo para manterem as suas posições e privilégios, inclusive aceitar a cultura do helenismo, politeísmo e afins no seu meio, mais político que religiosos. Com o tempo, foram vencidos e expulsos do poder pelos fariseus. Os essênios eram homens judeus que consideravam que as leis do judaísmo não estavam sendo cumpridas como nos velhos tempos da aliança, que foram corrompidas. Eles abandonaram suas vidas, bens, funções, trabalhos e confortos da cidade para exercerem o culto exato, sozinhos, isolados como eremitas, moradores em terras secas. Alguns acreditam que os essênios tenham surgido a partir dos assideus. A descoberta dos manuscritos no Mar Morto e as escavações em Qumran, a habitação deles, ajudaram a compreender melhor boa parte da história antiga. Além disso, os manuscritos do Mar Morto é de longe a versão mais antiga do texto bíblico, de 1000 anos antes do texto original da Bíblia hebraica. Atualmente elas estão expostas no Museu de Israel. Os essênios aguardavam a vinda de dois Messias, Messias rei, como Davi, e Messias sacerdote, como Arão. Eram vegetarianos, comiam frutas e legumes e se banhavam como forma de purificação. Acreditavam em curas pelas mãos, ervas medicinais e argila. Realizavam o ritual ou a prática do batismo nas águas para os iniciados. Alguns acreditam que o batismo cristão surgiu daí e que o lugar onde Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto seja o mesmo lugar onde eles habitavam, em Qumran, no deserto da Judéia, perto do Mar Morto.
Alguns mestres não se casavam. Para eles, tudo era de todos, bens e terras compartilhados. Tinham visão purista. Com o desenvolver das batalhas por conquistar território e expandir a cultura grega, o general romano envia legionários à região de Qumran, que põe fim à seita dos essênios. Tem também os zelotas ou zelotes, que eram homens judeus que zelavam pelo nome de Deus. A seita foi formada e estabelecida por Judas Galileu e os outros que rejeitavam o pagamento de impostos a um imperador pagão. Judas o Galileu liderou uma revolta contra a dominação romana no ano 6 depois de Cristo. O ato de pagamento ao imperador era uma traição contra Deus. Davam a vida para libertar o povo judeu do domínio romano. Eram radicais. No ano 70 depois de Cristo, os romanos já tinham destruído o segundo templo. Então, os zelotas fugiram para o litoral do Mar Morto. Os romanos os cercaram. Então, os rebeldes cometeram suicídio em massa para não serem capturados. Eles acreditavam no Messias guerreiro. Essas eram as seitas ou grupos principais da divisão dos judeus no segundo templo de Jerusalém, 506 a.C. a 70 d.C. Depois disso, também surgiu o gnosticismo, que é uma doutrina que visa a salvação da alma não através da fé, mas do conhecimento, ou através do saber espiritual. Posteriormente, esse movimento influencia no esoterismo, seitas como a Nova Era e afins. Gosta dessa série sobre a origem e histórias das seitas e das religiões? Se sim, deixa seu like, se inscreva no canal e seja curioso!